Olá, tudo bem, gente? Começando mais um empreendedorismo visual nessa manhã. Vou chamar o Lucas aqui para a gente começar a falar sobre desenho simples e como que é possível ganhar dinheiro com isso. Bom dia, pessoal, tudo bem? A ideia é que a gente tenha esse espaço, né, para falar sobre todas as questões que envolvem o empreender visualmente. Deixa eu chamar aqui o Lucas. Acho que agora foi. Foi. E aí, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Vamos aí, Mais um dia. mais um dia, 7º episódio do Empreendedorismo Visual, onde a gente traz todas as informações que são necessárias para você atingir sua renda extra de R$ 2 a R$ 5.000. Sou o Lucas, tô Eu com a sou Luísa de Luísa. hoje. E o tema de hoje é um tema que aflige muita gente, que é achar que não sabe desenhar o suficiente Exatamente. para vender, para trabalhar com desenhos. Então, acho que a primeira pergunta é, como a gente sempre começa, né? O que é essa questão, né, de não saber que desenho é o suficiente para vender? Sim. Essa questão de achar que não é bom o suficiente acontece, né, na minha visão, porque a gente acaba se cobrando, né, muito em relação ao desenho, né, ao que a gente está ali expressando visualmente, né? E aí as pessoas elas acham que não podem, só podem desenhar se elas forem assim grandes ilustradores ou artistas, né? Então acaba tendo uma crença de que se for para desenhar tem que ser a coisa mais incrível do mundo, e aí obviamente que a gente acaba ficando paralisado, né, nesse pensamento, né? E a ideia é justamente dos desenhos simples quebrar essa crença, né? A gente poder entender que para além de só desenhar, a ideia é muito mais se comunicar, né, do que fazer uma arte, né, ou uma ilustração muito bonita e tudo mais. Então, eu acho que quanto mais a gente começa a desenhar de forma simples, trazendo isso para o dia a dia, mais a gente se sente confiante, né? Porque acaba acontecendo essa insegurança. Tem até um estudo que fala especificamente sobre isso, né? Da relação das pessoas com os desenhos, né? Então, qualquer criança, qualquer ser humano que nasce e se desenvolve, precisa aprender a desenhar e para desenvolver também a parte tanto motora, né, quanto emotiva, assim, de se expressar. E a gente vê que as crianças, por exemplo, elas não têm vergonha de mostrar os próprios desenhos, porque elas estão muito mais focadas na sua expressão em relação àquilo do que na parte técnica. E o convite é justamente esse, né? É a gente estar muito mais focado nessa parte da expressão, da comunicação, do que no melhor jeito de desenhar um carro, ou uma pessoa, ou uma casa, ou qualquer coisa assim. Se o outro lado entende que aquilo é a representação do que tu precisa, isso, os desenhos simples isso, né, é isso que importa no final das contas, né? E não ser super, mega, hiper elaborado, né? E aí, justamente, o que se vê é essa vergonha que acaba acontecendo, né? Porque a gente começa a se comparar
E aí, quando olha para o lado, vê que tem gente que desenha muito melhor, e aí começa a ter essa crença de que eu só posso desenhar se eu for uma pessoa muito boa, eu só posso mostrar isso para as outras pessoas se for muito bom, e isso não vai ajudar ninguém em nada, e os meus desenhos não são bons, e eu não sei fazer isso tão bem, para que eu vou fazer isso? E aí começa a girar um monte de coisa na nossa cabeça, e aí essa é a crença do achar que não sabe desenhar, e aí se tu ainda coloca o não saber desenhar junto com vender isso, parece coisa de outro mundo, né? Parece que não existe a possibilidade de vender os teus rascunhos ali simples e muito ainda sem ser com um traço mega elaborado, né? Então eu também tinha essa crença, eu também não sabia que isso era possível até que eu vi acontecer realmente, né? Então eu acho que o que é importante é a gente ter essa noção de que a questão ela é bem profunda, na verdade, e acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem essa visão, essa sensação de, putz, meu desenho não é tão bom, enfim, e aí é uma coisa que é comum, né? Sim, comum até porque o ser humano tem essa tendência em relação a tudo, né? Que é o famoso a grama do vizinho é mais verde. Exatamente, exatamente. A gente sempre vai achar que o outro é muito melhor e que o que a gente está fazendo não está prestando e coisas do gênero, né? Dizem que a forma para você se tornar mais infeliz é você se comparar com os outros, né? Então a técnica é sempre você estar se comparando com você mesmo, né? Quando você Uhum. evolui e tal. E essa coisa que você falou dos estudos das crianças é bem interessante, né? Porque se você vê em filmes, as Uhum. crianças estão sempre, tem alguma hora que passa uma criança que desenhou alguém assim, tipo, que entrou na família, você, meu pai, sei lá quem. Exatamente, exatamente. É uma cena comum em filme, né? Da criança desenhando alguma coisa assim que mexe com a galera. Exato. E é muito isso, comunica, né? Total. E aí, a próxima pergunta é assim: você acha que as pessoas confundem não saber desenhar bem com não desenhar bem de fato? Sim, muito. Porque o saber desenhar é engraçado, né? Falar isso parece meio doido, mas assim, todo mundo sabe desenhar. Porque se a gente, né, chegou onde chegamos e desenvolvemos algum tipo de coordenação motora e cognitiva e tudo mais, a gente sabe desenhar, porque em algum momento da nossa vida isso aconteceu. E aí tem muito mais, eu acho, a ver com um resgate disso, com uma aceitação de como que cada um desenha, porque o saber desenhar é relativo, né? Existem várias formas da gente aprender jeitos de desenhar, né? Então, cada pessoa vai ter uma expressão única, e isso é muito legal também, porque um desenho nunca vai ser igual ao outro, né? Então, o meu desenho nunca vai ser igual ao teu, que não vai ser igual ao de ninguém, e até às vezes o meu próprio desenho não vai ser igual ao meu próprio desenho, né? Porque a gente está sempre evoluindo. Então, eu acho que o foco principal é sempre esse, né? A comunicação desse desenho, né? E aí isso é o que vai fazer com que a gente consiga se conectar com os outros e também entender como vender esses desenhos simples, né? Porque essa é o foco principal do desenho simples, né? Essa comunicação que acaba acontecendo e não especificamente o traço perfeito e a ilustração incrível e qualquer coisa que vá nessa linha que acaba complexificando, né, o processo do desenho simples, não é isso, é o contrário, né? Total. Eu me perdi aqui nas minhas anotações. E o que você acha o que é essa questão de não saber que se desenha bem e o suficiente para vender? Quais são os possíveis efeitos que isso pode acontecer, né? Isso. Eu acho que o que pode acontecer, que é o principal, né, é as pessoas começarem a não divulgar isso como um serviço, né? Porque vem muito esse sentimento de vergonha, assim, né? E de, nossa, como é que eu vou fazer para
realmente mostrar para os outros que esses desenhos simples que eu estou fazendo são de alguma utilidade, né? Ou como apresentar isso, né? De um jeito que fique bacana, que as pessoas entendam o que, que é isso. A venda dos desenhos simples, né? Ela é uma coisa nova. Então, fica esse desafio ali de como apresentar isso para divulgar, e aí a gente acaba não divulgando. A gente fica com vergonha, a gente fica inseguro, né? Enfim, acaba não começando a ter trabalho, né? Que é a melhor forma de unir a venda dos desenhos simples. Então, é um ciclo, assim, negativo, né? Que acaba acontecendo. Essa vergonha faz com que a gente não divulgue o trabalho, justamente não divulgar o trabalho não vai fazer com que tu não venda, e aí não vender vai fazer com que tu não evolua nessa área, e não crie, né, disso exatamente uma melhora, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com isso, também isso vai impulsionando a gente, né? Então, acaba acontecendo uma estagnação mesmo, né? Porque eu acho também que um outro efeito colateral que é muito ruim, que também eu já fiz bastante, e eu acho que me impediu durante muitos anos de trabalhar com os desenhos simples, é essa comparação que a gente se faz, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Então, eu acabei tendo contato, né, com vários amigos que trabalhavam com isso, né, com arte, com ilustração, com design, e aí toda vez que eu olhava para o lado, eu achava que a pessoa não era tão boa, eu não era tão boa quanto essa pessoa. Então, era muito difícil para mim, né, eu tá ali convivendo com muita gente que era muito bom nisso, em desenhos, em ilustração, em arte, e aí a expectativa, né, ela ia cada vez mais aumentando, e eu ia cada vez mais me afastando da possibilidade de achar que era possível eu trabalhar ou vender, né, desenho simples. Assim, eu gostava de desenhar, aquilo me deixava feliz, mas não achava que era possível, assim, né? Porque tinha essa comparação muito forte, e não entender também que isso ajudava as pessoas, sabe? Então, é interessante porque o que eu fazia era ali as minhas anotações pessoais, os meus desenhos em cadernos pequenos e tudo mais. E aí, volta e meia, quando as pessoas viam que eu estava ali fazendo algumas anotações mais visuais, com alguns desenhos assim muito simples, que eram realmente só para mim, tipo, morrendo de vergonha, eu recebia um elogio, ou alguém via falar, que legal o jeito que tu escreveu isso aqui, desenhou isso aqui, nossa, agora eu entendi tal coisa. E aí aquilo começou a me despertar, assim, para esse olhar de repente isso realmente ajuda as pessoas, né, numa compreensão, nessa questão da comunicação. E aí comecei a entender que isso poderia ser uma forma de vender, né, de realmente ganhar dinheiro, né, e não precisava ser complexo. E até comparando não, mas trazendo uma outra experiência aqui, né? Tem uma aluna nossa, que é a Mari, que também a gente troca muito sobre isso, né? Que ela também acabou olhando os meus desenhos, vendo que eu estava trabalhando com a venda de desenhos simples, e aí ela olhou isso e falou: que legal, dá para fazer isso, como é que funciona? E aí também ficou com vontade de aprender, né, a vender isso, e hoje em dia, e aí mostrei para ela, como que eu faço, né? Então, assim, ela entendeu, se desenvolveu, e hoje em dia, e ela também tinha essa crença de que não desenhava tão bem, e hoje em dia ela trabalha bastante com isso, assim, com a venda de desenho simples, e entende que isso é um valor, né, para as outras pessoas. Então, eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, o que acaba acontecendo é que a gente se desafia nisso também, né? Então, é bacana tu pensar, assim, o que eu faço, né, que é como eu comecei, como que eu fui me desenvolvendo, é também ter tranquilidade e treinar, assim, de maneira mais aleatória, criativa. A criatividade tem muito a ver com isso, né? Com uma leveza, com uma tranquilidade. Então, tu poder fazer também esses desenhos simples sem estar na pressão de um trabalho é muito bom,
porque aí tu vai ali fazendo com calma, no teu tempo, desenvolvendo, né? Entendendo qual é a melhor maneira de desenhar isso ou aquilo, onde tu tem mais dificuldade, quais são os tipos de desenhos que existem, qual é o estilo que tu gosta, como que tu gosta de pintar, quais são, enfim, as várias formas de desenhar um mesmo objeto, um mesmo desenho, né? Só que tu faz isso de uma maneira tranquila, sem ter especificamente um cliente ali no teu cangote. Então, assim, eu acho também que o bacana dos desenhos é que quanto mais a gente faz, melhor a gente fica e não tem como ficar pior, né? Então, é sempre uma evolução constante. Se todos os dias a gente fizer um pouquinho de desenho, isso já vai evoluir muito, assim. Eu sempre recomendo que as pessoas tenham esse caderninho, assim, para poder ver essa evolução. O desafio faz um desenho por dia durante um mês, que tu vai ver que no dia 31, hoje, que dia é hoje, gente? Hoje não é dia 1º, então, olha que oportunidade incrível para começar hoje a desenhar e entender de maneira tranquila, assim, né, como que tu pode evoluir no teu desenho, assim, sem pressão, sem nada de expectativa, assim, sabe? Eu acho que também o que acaba acontecendo é que quando a gente começa a se comparar e tem essa crença de que só pode desenhar se for um super ilustrador, né? A gente tem, na verdade, essa expectativa de que vai ser muito bom e de que a gente é um resultado esperado que acaba acontecendo, né? E aí a gente fica mais focado no resultado do que no processo, no desenvolvimento nosso de cada dia, né? E o importante é estar muito mais focado no presente, que daí o resultado ele vai vir, né? E então também tem muito isso, assim, eu acho que o foco, enfim, tem que ser mais no processo mesmo do que no resultado, né? Total. E essa coisa que você falou, né, de você saber que está apoiando, que está ajudando pessoas, realmente tira um peso muito grande de si, né? Você para de focar em, pô, eu sou bom, eu sou isso, pra, tipo, cara, tá fazendo efeito, tá ajudando. Isso deixa mais leve. E você vê que tem alguma vantagem, assim, em achar que não sabe desenhar? Tem alguma oportunidade aí? Eu acho que conecta muito com isso que tu trouxe de a gente focar no outro, né? Então, achar que a gente não sabe desenhar tão bem pode ser uma oportunidade, porque tu começa a focar em outras coisas que podem trazer muito valor na venda dos desenhos simples, que é justamente o conteúdo, né? Então, quando a gente está falando aqui de focar no conteúdo, nas informações, o que a gente está dizendo, o que eu estou dizendo os desenhos simples estão a serviço da informação, do conteúdo, né? A forma que está a serviço da informação. E aí isso faz com que a gente não foque tanto e não se apegue tanto ao desenho, porque no final das contas tem a ver com a comunicação, tem a ver com a gente entender o que está sendo dito ou o que precisa ser passado adiante em termos de mensagem e pensar uma maneira simples de desenhar isso, né? Para que as pessoas entendam da forma mais fácil, rápida possível. Quanto mais elaborado um desenho, muitas vezes a pessoa que está fazendo o desenho vai passar mais tempo fazendo ele, e muitas vezes o desenho elaborado faz com que a gente que está vendo esse desenho fique mais focado no desenho do que no conjunto, né? No conjunto do desenho simples com a informação, com a mensagem. Tanto que não é arte, né? Quando a gente vai, por exemplo, num museu para ver pinturas, não tem... Claro, tu tá ali vendo o detalhe do desenho, tu tá vendo justamente um quadro, tá vendo, entendendo ali como é que a pessoa usou as cores, quais são as sensações que isso passa, qual é o traço que ela usa, né? O que ela quis desenhar ali, tem um monte de coisa. Mas não tem nada escrito. Mas já no caso dos desenhos simples, eles estão a serviço de uma mensagem, né, de uma comunicação. Então, tu tá ali sendo a pessoa que ajuda as pessoas a entenderem aquele texto, aquela informação, aquela mensagem. E se tu começa a ficar muito apegado no desenho, tu vai fazer com que o desenho chame mais atenção do que o texto, do que a informação. Eles têm que estar equilibrados, né? Então, é isso que são os desenhos simples, a venda dos desenhos simples. Eles estão ali para ajudar essa comunicação, essa mensagem, e não para ser uma coisa que é linda e super admirada e tudo mais, até porque tu começa a ficar apegado, começa a colocar mais e mais detalhes, isso demora, faz com que tu tenha
possa pegar menos trabalhos de desenho simples, porque tu vai estar demorando muito tempo para elaborar um painel, né, visual, e aí isso faz com que tu possa ganhar menos dinheiro. Então, no final das contas, talvez desenhar muito bem te impeça até de ganhar mais dinheiro com os desenhos simples, porque tu começa a ficar muito focado nessa coisa do desenho, de acabamento do desenho, e no final das contas é desenho junto com a informação, focado em como que passa a mensagem, né? Total. E como você recomenda assim para as pessoas começarem para vencer essa crença ou diminuírem ela, assim? Eu acho, desculpa. Eu acho que para começar, né, a entender mais sobre os desenhos simples e a vencer essa crença limitante de que a pessoa acha que não sabe desenhar tão bem, é justamente ter um caderninho. E aí, aqui, eu acho que vale a pena. Como que eu comecei, tá? Eu tenho, enfim, um caderno pequeno, tá, gente? Não é para tu comprar um caderno A3 gigante, assim, que tu vai ter que fazer uma coisa elaborada, não. É justamente o contrário. Eu tinha, assim, caderno A6, que a gente chama, né? Que é, enfim, um quarto de um A4. A4, para quem não sabe, é aquela folha normal de impressão. Então, tu dobra ela ao meio e dobra de novo. Fica esse pedacinho, assim, de papel. E nesse pedacinho de papel é que tu vai desenhar todos os dias. E aí, por que tem que ser pequenininho? Para justamente tu focar que vai conseguir e vai se desenvolver e vai ter tempo de fazer isso todos os dias, né? Porque pode ser também que tu fique achando que se tu tiver, por exemplo, um papel muito grande para desenhar, tu não vai dar conta de fazer muitas coisas. E a ideia não é essa, é um desenho simples por dia, uma coisa tranquila, em que tu faça num tempo tranquilo. Até porque, quando a gente começa a criar um painel de facilitação visual e que tem vários desenhos simples, tu não pode ficar, por exemplo, 5 minutos em cada desenho. Então, realmente, assim, pensar em fazer as coisas da maneira mais simples possível para tu começar a te relacionar e resgatar esse contato com os desenhos simples, né? E aí, isso tu não vai mostrar para ninguém, tu vai fazer para ti mesma, né? Para tu ter esse momento com essa técnica, para desenvolver essa habilidade de um jeito assim que não seja isso, uma pressão, né? Nem nada assim, é totalmente livre disso, né? E aí eu acho também que tem uma outra forma que é legal de começar, que foi assim também que eu comecei, né? Começar a oferecer esses trabalhos de desenho simples, entender como fazer isso para algumas pessoas que são próximas, para parcerias, né? Porque daí tu começa a criar um portfólio e ganhar cada vez mais confiança, né? Então, quando a gente oferece isso para pessoas que são muito próximas a gente, que são nossas conhecidas, a gente tem uma relação mais íntima, né? Então, a pessoa vai te dar feedback, a pessoa vai estar ali também disposta a te ajudar e tu ajudar ela da melhor maneira possível, assim. Então, vocês vão criar também uma relação que, para esse início, é muito boa, né? E foi muito o que eu fiz, assim, eu ajudava os amigos a entender sobre seus projetos e como que poderiam ser feitos os planejamentos e tudo mais através do desenho. E aí a gente ia vendo junto, assim, isso aqui é legal para ti, isso aqui não é, o que tu acha disso? Não. E tu tá ali tirando o foco de ti mesmo e colocando no outro, né? Entendendo como que tu pode estar ajudando o outro com aqueles teus desenhos e não simplesmente só focado no próprio desenvolvimento da habilidade do traço do desenho, né? Então, o que é importante é que o principal ali dos desenhos simples, né, do que a gente chama da facilitação visual, né, é o resumo das ideias, né, e não simplesmente o desenho, né, a forma está sempre a favor do conteúdo, né, e não o contrário. Então, assim, quando eu comecei, eu até estou com alguns trabalhos meus aqui, vou mostrar, talvez fique pequeno, mas esses aqui, por exemplo, são resumos que eu fiz para uma escola, né, para uma aula de uma escola de empreendedorismo e comunicação. E aqui a gente tem vários exemplos de desenhos muito simples, né? Então aqui são basicamente formas geométricas,
né? Aqui a gente tem as flechas, os conectores, né? Então, o que a gente está vendo aqui é como trabalhar o desenho simples a serviço da informação mesmo, né? E não fazer nada muito complexo. Aqui, por exemplo, eu nem pintei nada, né? São só desenhos preto e branco. Isso também foi uma coisa que foi um pedido específico desse cliente, porque depois, como ele queria imprimir e tal, ele queria imprimir mais barato, então ele pediu para ser preto e branco. E aqui é isso, são esses os desenhos simples que a gente está falando, não é nada além disso, né? Isso aqui foi muito no início da minha carreira, e com esse trabalho, por exemplo, eu já consegui ganhar dinheiro, já consegui vender esse trabalho, né? Isso aqui foi lá de 2016, quando eu comecei a trabalhar com isso. E aí, aos poucos, a gente vai evoluindo, como uma coisa natural mesmo, né? Aí depois eu cheguei, né, fui entendendo como melhorar a minha diagramação, por exemplo, né? Eu estou mostrando esses trabalhos aqui, e eles estão reduzidos, tá, gente? Eu fiz eles maiores. Mas aqui eles estão em tamanho A4. Mas pode ver que ainda são desenhos muito simples, né? Junto com essas informações e tudo mais. Então, a ideia é muito essa, assim, é entender que isso contribui para que as pessoas entendam o conteúdo, né? Uma aula, uma mentoria, uma reunião, e tenha esse reforço de comunicação, né? Então, a gente, quando começa a treinar, né, no nosso dia a dia, vai estar sempre evoluindo, não tem como voltar, não tem como piorar, né? Então, isso, realmente ter esse treino diário, de maneira mais descontraída, mais tranquila, e ao mesmo tempo propor parcerias para pessoas próximas, para poder realmente colocar isso em prática, e aí também ter essa coragem ali de começar a vender esses trabalhos, né? De começar a entender como divulgar isso para vender, para poder rentabilizar em cima dos desenhos simples, né? Tu não pode estagnar e fazer com que essa crença de achar que não desenha tão bem te impeça de ganhar dinheiro, né? Porque aí realmente é o pior dos mundos, assim, a gente nunca vai estar bom o suficiente de acordo com a nossa autocrítica para começar alguma coisa. Todo mundo começa aos poucos, e é um passo de cada vez, e aí quanto mais tu faz, melhor tu fica, mais tu vai poder cobrar também por isso, né, porque vai ser uma evolução natural, e a gente vai, é interessante também essa coisa de começar a trabalhar com isso, e de começar a se relacionar com os desenhos, porque tu começa a, tipo assim, por demanda, colocar esses pequenos desafios, assim, sabe? Então, o que a gente está acostumado, né, quando a gente vai desenvolver uma habilidade, ou no próprio colégio ou na própria faculdade, né? O que acaba acontecendo tu aprende um monte de coisa e depois tu vê o que tu faz com isso. E aqui o que eu estou propondo é o contrário. Tu ir aos poucos entendendo o que tem de demanda, e aí a partir da demanda tu desenvolve, assim. Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade de desenhar pessoas. Então eu fugia horrores de desenhar pessoa, rosto e tudo mais. E aí eu sempre fui também por esse caminho dos desenhos simples. E aí eu achava difícil simplificar a figura humana, né? Com várias posições e tudo mais. E aí enfim, comecei a deixar isso meio de lado e tentava não desenhar nada de pessoas, ou pessoas o mais simples possível. E aí depois, com o tempo, né, eu fui me desenvolvendo, e aí começaram a ser solicitados pedidos de trabalho para desenhar pessoas, assim, eu quero que desenhe uma persona X, um avatar não sei o quê, um nananã. Eu falei, meu Deus, não vou conseguir. E aí eu ficava nessa de achava que não ia conseguir, recusei trabalho, deixei de ganhar dinheiro. E aí depois eu falei, não, eu vou tentar me desenvolver mais nessa área, como fazer isso de um jeito simples. E aí eu comecei a olhar várias referências, né? E comecei a ver que tinha como desenhar pessoas com 2, 3 traços, que tinha como desenhar pessoas de um jeito simples. Então, a partir do momento que eu entendi que era possível, eu fui me desenvolvendo nessa área, fui fazendo testes, né? E aí passei a aceitar esse tipo de trabalho, consegui ganhar dinheiro
com isso, né? E, novamente, não é que eu aprendi agora a desenhar um rosto e uma pessoa perfeitamente, não tem nada disso. Eu continuei no caminho do desenho simples para uma coisa que eu tinha dificuldade, né? Até hoje, por exemplo, eu tenho dificuldade de desenhar engrenagens. Parece simples, mas às vezes eu fico assim, putz, eu vou ter que desenhar engrenagem aqui. Ah, como é que eu faço para desenhar engrenagem? E aí, justamente por ter a dificuldade de desenhar a engrenagem, eu comecei a desenvolver vários jeitos de conseguir desenhar a engrenagem, para eu ter ali isso na hora. Então, dependendo do tamanho, do jeito, tudo mais, eu faço a engrenagem de um jeito ou de outro, enfim. Não pode fugir, né, também daqueles desenhos que tu acha que são mais complexos porque tu tá com medo daquilo, né? Também acho que vale a pena aqui estimular para que a gente vá de encontro com esses desenhos que a gente acha que são difíceis, mas que a gente pode simplificar eles, entendeu? E aí, às vezes eu vejo também, por exemplo, na internet, alguns... já fiz isso aqui também, né? Botar um passo a passo, né? Esse desenho aqui, por onde que eu começo a desenhar ele, né? E é interessante ver isso para tu ver se funciona para ti também. Muitas vezes, quando tu vai ver um passo a passo de desenho, tu pensa, eu acho que eu não começaria por aqui, eu começaria por outro lado. E aí vale a pena tu experimentar, né? E aí experimentar de um jeito tranquilo, assim, sem essa pressão, né? Então é isso, dá uma olhada em algum desenho, ver por onde que tu começaria, e depois tenta começar por outro lado, e aí ver se muda o resultado. Mas assim, fazer isso assim com tranquilidade, né? Experimentando, gostando, né? E não assim, tipo, meu Deus, eu preciso fazer esse desenho ficar muito lindo e muito incrível. É desapegar desse resultado para poder aproveitar o processo também, né? Total. Tem uma pergunta aqui que é: você chegou a estudar os fundamentos básicos do desenho. Aí eu fiquei pensando que talvez seja legal até falar sobre o que são os desenhos simples que a gente fala, né? Eu acho que a gente sempre começa falando um pouco sobre isso, né? Qual é esse serviço especificamente, né? Que eu acho que é bem interessante de falar o processo em si, né? Sim, o que a gente está falando aqui, pessoal, quando a gente precisa, por exemplo, tem uma palestra, ou um evento, ou uma reunião, ou um texto, algum conteúdo que precisa ser simplificado. Então, a gente pega isso, entende o que está sendo falado, o que está sendo escrito, aquela informação, resume ela e cria um painel em que a gente coloca texto e desenho simples, né? Numa diagramação simples também. É um resumo visual, no final das contas, né? Então, é isso que ajuda as pessoas a entenderem melhor aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo passado adiante, tá? Então, esse é o valor dos desenhos simples. Esse processo, se tu também quiser procurar mais, a gente chama de facilitação visual. Tu está facilitando visualmente aquela mensagem, está transformando as ideias em desenhos simples. E isso pode acontecer na hora, isso pode acontecer antes de um evento, de uma reunião acontecer, isso pode acontecer depois. Então, tem vários tipos de entrega, vários formatos de painel, pode ser aqui para o Instagram, pode ser um painel físico em papel, pode ser em A4, em A3, em cartolina, em 3 metros de painel. Então, tem vários tipos, isso é muito legal, porque tem uma vantagem de ser muitas opções, né, de tipos de entrega de desenho simples, de tipos de entrega de facilitação visual, mas no final das contas, não importa se é antes, se é depois, se é pequeno ou se é grande, o que a gente está querendo fazer aqui é pegar uma informação e simplificar ela de forma visual. E aí, para isso, tu não precisa ter os fundamentos incríveis dos desenhos. Então, assim, eu não tive isso, e na verdade o que a gente tenta fazer é pegar formas geométricas para tentar fazer o desenho. Então, pegar assim, só os traços mais importantes daquele desenho, daquele objeto, e aí conseguir representar ele de uma forma
simples, né? Então, sei lá, vou mostrar aqui um cérebro, né, que eu desenhei. É só uma nuvenzinha com umas minhoquinhas dentro, né? Aqui tem vários documentozinhos, né? Então, é um retângulo com linhas, isso é um prédio também, não tem nada de elaborado aqui, né? São os desenhos simples, né? E então tem muito a ver também com a gente conseguir pegar a estrutura, né? Desse desenho, dessa representação visual e fazer da forma mais simples possível, porque o importante aqui não é o desenho, e sim a pessoa ter o reforço da compreensão de que aquela frase conecta com aquele desenho, e isso vai fazer com que ela se relacione emocionalmente com aquela mensagem e possa lembrar disso, e aquilo fique guardado, e ela entenda melhor todo aquele conteúdo. Então, essa é a principal vantagem dos desenhos simples, né? Das pessoas realmente conseguirem entender de uma forma mais lúdica, mais criativa, mais até mais leve, né? Porque, por exemplo, se tu vai ouvir uma palestra ou uma aula durante 1 hora, é muita informação. E aí ter alguém ali que está ouvindo e resumindo isso, né? Pegando os pontos principais e ainda deixando isso bonito e deixando isso de uma forma atrativa, né? Bela, isso vai fazer com que as pessoas se conectem de outra forma com esse conteúdo, né? Consigam realmente lembrar de tudo, né? Dos pontos principais. E o que acaba acontecendo é que o nosso cérebro, ele cria esses caminhos internos, né? Então, tu lê uma frase, vê um desenho e tu lembra de tudo que a pessoa falou, porque aquilo já vai puxando, né? Então, isso tem muito valor, né? Para quem está produzindo um evento, para quem está fazendo a aula, né? Ter certeza de que as pessoas vão entender o que está sendo falado ali, né? Ter certeza de que as pessoas estão absorvendo da melhor forma possível aquele conteúdo. Total. Então, com todas essas informações aí, você acha que é suficiente para a pessoa vencer essa crença de que não sabe desenhar o suficiente para trabalhar com isso? Pois é engraçado, né? Porque essa crença, ela é realmente, eu acho que ela pode ser muito forte e pode te acompanhar aí durante um bom tempo. E eu mesma passo por isso até hoje, né? Assim, então é interessante saber conviver, na verdade, com essa crença, porque eu não sei se ela vai embora, assim, né? Porque a autocrítica, ela é muito grande. Então, é claro que o que eu tô falando aqui é não deixar isso te impedir de trabalhar e vender os desenhos simples, mas entender também que isso vai vir, né? Então, tu vai olhar, por exemplo, um painel visual teu que tu fez, né? Um desenho que tu fez, e tu vai pensar, não está tão bom, poderia ser melhor. Eu já fiz algo melhor do que isso. Isso não está bacana por causa disso, isso, daquilo. Mas entender que isso vai acontecer, isso pode acontecer, mas isso não vai te impedir de continuar trabalhando com isso. E ainda mais, pode te, na verdade, impulsionar a melhorar. Foi o que eu fiz, assim, eu não olhava para as coisas que eu fazia e pensava, nossa, não está tão bom, isso aqui poderia ser melhor. Como que eu posso melhorar isso para um próximo trabalho? Como que eu posso melhorar isso? Mas, assim, entendendo que é para um próximo trabalho, porque a nossa autocrítica é tão grande que assim, o que era engraçado que acontecia, né, era que eu fazia um painel de facilitação visual que eu não achava que estava bom. E aí vinha todo mundo elogiar. Aí eu falava, gente, as pessoas estão cegas, elas não estão vendo o que eu estou vendo, né? Então, existe esse descompasso, né? Esse gap, né? Esse abismo que acontece do nosso olhar para o nosso próprio trabalho e do olhar do outro para o nosso próprio trabalho. Então, assim, quando tu tá ali fazendo um trabalho, né? Fazendo um desenho simples, fazendo um painel visual, e aí tu acha que aquilo não ficou tão bom, mas tu começa a receber elogios e as pessoas começam a gostar e dizem que tá legal, daí tu pensa, talvez aqui eu esteja sendo realmente muito exigente comigo mesma. Vou seguir adiante, né, entendendo como que eu posso melhorar, porque é claro que a gente está sempre buscando a evolução e tá tudo certo, mas é muito sobre isso, assim, é justamente entender como conviver com essa autocrítica, não deixando que ela te impeça, mas utilizando ela para te realmente colocar mais esses desafios e de melhorar, né, a cada dia, a cada projeto, tudo mais. Mas, assim, continua cobrando por isso, continua trabalhando com isso, e não fica achando que, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu não vou cobrar por isso, meus desenhos não tão bons, os meus desenhos isso, os meus desenhos aquilo.
Não, começa, sabe? Começa a desenvolver, porque tu vai conseguir ajudar as pessoas com os teus desenhos. As pessoas vão se conectar com aquela mensagem, né? Com aquele conteúdo, com aquela informação. E aí tu vai cada vez mais evoluindo na parte visual e em todo o resto. E aí, a partir disso, a coisa acontece, né? E aí, finalmente, conseguimos conquistar a renda extra de 2 a 5 mil no mês com os desenhos simples, né? Que é o nosso objetivo aqui, contar para você sobre isso, né? Total, irado. Eu acho que é isso, galera. Tá bem recheado esse episódio, né? Sim. E eu acho que podia falar um pouquinho sobre a semana dos desenhos simples e lucrativos. Sim, sim. Então, a gente está com inscrições abertas para a Semana dos Desenhos Simples e Lucrativos, que é um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou, em 3 aulas, contar mais sobre como é possível, né, realmente dar os passos aí para essa renda extra de 2 a 5 mil reais no mês com os desenhos simples. A ideia é essa, né, compartilhar esse conteúdo para que as pessoas que estejam mais interessadas nisso, entender realmente como vender os desenhos simples e como que mercado é esse, como é possível disso acontecer, que se vocês têm esse interesse, então se inscrevam, vai estar cheio de informação muito valiosa, e eu coloquei muita coisa que é importante para quem quer realmente dar esses passos nessa direção dessa renda extra, entendendo que a ideia aqui é valorizar essa profissão. Então, se você quer também entender como fazer isso, chega mais. Se inscreve, link está na bio. E precisa se inscrever, tá, gente? Não vai ser aberto, então é preciso se inscrever realmente. Boa. E amanhã estamos aí de novo, né? Tomando mais um café da manhã. 8 e 8, estamos aí, gente. Nosso 8º episódio. O 8º episódio às 8 e 8 da manhã, hein, gente? Esse aí é um marco, né? Exato. É sobre quem não acredita que tem tempo, né? Então, acho que é bem legal de vocês pegarem essas informações. Então, até a próxima, até amanhã. Até amanhã. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu.